como foi construída a Arca da Aliança e como ela realmente era usada. Ex-escravos no deserto montaram 1,15 metros de ouro puro, pesando 150 quilos, medidas milimétricas, 3 camadas perfeitas, um erro, morte. Mas como eles fizeram isso sem oficinas modernas? E por que um único toque matava instantaneamente? Hoje você vai ver o processo técnico completo de cada peça, os materiais impossíveis que usaram e os rituais mortais que só um homem por ano podia executar. Erre um detalhe e você não sai vivo. E onde será que está a arca nos dias de hoje? Fique até o final do vídeo. Deus chama Moisés no topo do Monte Sinai e dá instruções para construir um objeto, medidas exatas, materiais específicos, técnicas detalhadas. Um erro e a coisa toda não serviria. Mas o primeiro problema era brutal. Quem ia construir isso? Israel tinha acabado de fugir do Egito depois de 400 anos fazendo tijolos. Não tinham oficinas, não tinham ferramentas de precisão, não tinham tempo. E Deus estava pedindo arte em ouro, que exigia a habilidade de mestre artesão. A solução veio de um jeito que nunca aconteceu antes. Deus escolheu um homem chamado Bezalel, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito Santo especificamente para construir. Ele foi o primeiro homem na Bíblia descrito como cheio do Espírito de Deus, não para profetizar, não para liderar exército, mas para trabalhar com as mãos. Deus o encheu de sabedoria para trabalhar com ouro, prata e bronze, cortar pedras, entalhar madeira com precisão. Bezalel tinha 30 anos, e junto dele veio Aholiabe, da tribo de Dan, como ajudante. Mas a habilidade não resolvia o segundo problema: material. De onde escravos fugitivos tiraram ouro suficiente para revestir um baú inteiro por dentro e por fora. Antes de sair do Egito, os israelitas pediram aos egípcios artigos de prata, ouro e roupas. E os egípcios, aterrorizados pelas 10 pragas, deram tudo, despojaram o Egito. Não era roubo, era pagamento atrasado por 400 anos de trabalho sem salário. Então, quando chegou a hora de construir, o povo trouxe ouro de verdade, brincos derretidos, pulseiras quebradas, colares fundidos e, o mais surpreendente, trouxeram muito mais do que o necessário. Moisés teve que ordenar que parassem de doar, mas ouro não era o único material. E a lista do que Deus pediu ia muito além do que qualquer um esperava. Deus pediu madeira de acácia, uma das poucas árvores que sobrevive no deserto do Sinai. Madeira dura, densa, praticamente indestrutível, perfeita para algo que seria carregado por décadas. E depois vinham os tecidos: linho fino, fios azuis, púrpura e carmesim, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho. Cada material tinha função específica. Cada cor representava algo sagrado. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Púrpura, na antiguidade, era a cor mais cara do mundo. Um único grama de corante púrpura exigia milhares de moluscos marinhos moídos. Valia mais que ouro. E Deus estava pedindo fios inteiros dessa cor. De onde um povo no meio do deserto conseguiu isso? Provavelmente trouxeram do Egito junto com o ouro. Os egípcios tinham rotas comerciais com fenícios que produziam o corante. E quando os israelitas pediram roupas, não especificaram quais. Os egípcios deram tecidos nobres, roupas de elite, materiais que normalmente só faraós usavam. Bezalel juntou tudo: ouro fundido, madeira cortada, tecidos caríssimos, e começou a montar algo que mataria qualquer um que tocasse. Como ele fez isso sem morrer no processo? A primeira regra da construção era simples: se você errar as medidas, está morto. A caixa precisava ter exatamente 1,15 metro de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Um dedo a mais ou a menos, e estava errado. Deus havia dado números específicos. Não havia margem de erro. Bezalel cortou tábuas de acácia medidas ao milímetro, usando cordas marcadas com nós em intervalos precisos. Técnica egípcia, que ele provavelmente aprendeu vendo mestres trabalharem. Mas madeira sozinha não bastava. E o que veio depois
exigiu habilidade que ia muito além de carpintaria. Deus ordenou que a arca fosse revestida de ouro puro, por dentro e por fora. E aqui vem o primeiro desafio técnico mortal. Ouro puro é macio. Você não pode simplesmente colar folhas finas sobre madeira. Bezalel precisava bater o ouro até ficar maleável, mas não tão fino que rasgasse ao menor toque. Depois, fixava usando pregos minúsculos de ouro ou resina natural, funcionando como adesivo. Cada centímetro precisava ser coberto sem falhas. Se a madeira ficasse exposta em qualquer ponto, a arca não serviria. 3 camadas completas, madeira de acácia no centro, ouro revestindo todo o interior, ouro revestindo todo o exterior. Isso tornava a arca incrivelmente pesada, cerca de 150 quilos. 2 pessoas juntas não conseguiriam levantar. Depois, veio uma borda de ouro ao redor da parte superior. Não era decoração, era reforço estrutural para proteger as bordas quando a arca fosse transportada. Mas aqui está algo que pesquisadores modernos descobriram. Essa estrutura, condutor, isolante, condutor, é idêntica a um capacitor elétrico gigante. Ouro conduz eletricidade, madeira isola, outro ouro conduz novamente. Se a arca acumulasse carga estática ao ser carregada pelo deserto, funcionaria como uma bateria primitiva, armazenando voltagem. E os querubins que Bezalel ainda precisava esculpir iam funcionar como pontas de descarga, exatamente como as bobinas de Tesla concentram eletricidade em um ponto específico. Se alguém com carga diferente tocasse a arca, 50.000 volts direto no corpo. Morte instantânea sem explicação aparente. Mas naquele momento, Bezalel não sabia disso. Ele só sabia que precisava terminar a tampa. E o que ele esculpiu sobre ela se tornaria o lugar mais perigoso da terra. A arca estava pronta, mas vazia. E aqui vem a parte que ninguém entende direito. O que foi colocado dentro? E por que esses objetos específicos tornavam a arca tão poderosa? Primeira coisa, as tábuas da lei. 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. Os 10 mandamentos gravados em pedra. Não eram cópia, eram os originais. Mas tem um detalhe. Essas não eram as primeiras tábuas. Quando Moisés desceu do monte pela primeira vez carregando as tábuas originais, viu o povo dançando ao redor de um bezerro de ouro. Num acesso de fúria total, jogou as tábuas no chão. Elas se quebraram em pedaços. Deus mandou fazer outras. Moisés cortou 2 novas tábuas, subiu o monte outra vez e Deus escreveu tudo de novo. Essas segundas tábuas foram colocadas dentro da arca. Mas as tábuas não eram os únicos objetos lá dentro. Tinha também a vara de Arão. O povo de Israel estava questionando a liderança de Arão como sumo sacerdote. Então, Deus ordenou um teste, 12 varas, uma de cada tribo, colocadas diante do tabernáculo durante a noite. Na manhã seguinte, 11 varas estavam exatamente como foram deixadas, secas, mortas. Mas a vara de Arão tinha brotado, produziu folhas, flores e amêndoas maduras em uma única noite. Uma vara morta que floresceu sozinha. Deus ordenou que essa vara fosse guardada dentro da arca como prova física de que ele havia escolhido Arão. Terceiro objeto, o maná, o pão que caía do céu toda manhã durante os 40 anos no deserto. E aqui está a parte estranha. Se você tentasse guardar maná para o dia seguinte, apodrecia e enchia de vermes. Mas o maná dentro da arca não apodreceu. Ficou preservado por séculos, sem refrigeração, sem conservantes. Apenas Deus mantendo fresco. Então, dentro da arca você tinha 3 coisas. As tábuas, representando a palavra de Deus. A vara, representando a autoridade sacerdotal. E o maná, representando provisão divina. Mas esses objetos eram apenas metade do poder. E qualquer um que tentasse carregar errado, descobria isso tarde demais. A arca não era algo que você simplesmente pegava e levava. Havia instruções específicas, extremamente detalhadas, e quebrar uma única regra significava morte imediata. Os levitas da família de Coat eram os únicos autorizados a carregar, mas mesmo eles não podiam acordar
e simplesmente pegar as varas. 7 dias de preparação antes de cada transporte, lavagens cerimoniais 3 vezes por dia com água misturada com cinzas de novilha vermelha, abstinência sexual completa durante toda a semana, jejuns parciais, ofertas de purificação queimadas no altar. Por que tudo isso? Porque tocar a arca em estado de impureza não matava só você. A ira de Deus podia cair sobre o acampamento inteiro. Era responsabilidade coletiva. Quando o acampamento precisava se mover, os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, tiravam o véu que separava o lugar santíssimo e cobriam a arca com ele. Depois colocavam uma cobertura de pele de animal marinho por cima e um pano totalmente azul sobre tudo. Só então encaixavam as varas nas argolas. E aqui está a regra que matou gente. Apenas os levitas podiam carregar, e mesmo eles não podiam tocá-la diretamente. As varas eram a única forma permitida. 2 homens de cada lado segurando sobre os ombros, caminhando sincronizados. Por que se um tropeçasse e a arca balançasse demais? Alguém podia instintivamente tentar segurar. Foi exatamente isso que aconteceu com Uzá. Davi estava transportando a arca de volta para Jerusalém, mas cometeu um erro crítico logo no começo. Colocaram a arca em uma carroça nova, puxada por bois. Parecia prático, parecia seguro, mas Deus nunca autorizou carregar a arca em carroça, só nos ombros dos levitas, usando as varas. A carroça seguiu viagem, tudo aparentemente tranquilo, até que os bois tropeçaram. A carroça balançou violentamente. A arca começou a escorregar. Uzá, que estava caminhando ao lado, viu o que estava prestes a acontecer e estendeu a mão. Tocou a arca. Caiu morto na hora. A ira de Deus se acendeu contra ele. Não foi acidente, não foi azar. Foi quebra de regra explícita. E a consequência foi instantânea. Mas morte por toque não era o único perigo. E quando a arca entrava em guerra, cidades inteiras descobriam o que acontecia quando Deus lutava contra você. Quando Israel entrava em guerra, a arca ia junto. Mas não como você imagina. O processo de transportá-la para a batalha tinha regras específicas que transformavam a arca em arma psicológica devastadora. Antes de qualquer batalha, os líderes consultavam a Deus diante da arca usando o Urim e Tumim, pedras sagradas guardadas no peitoral do sumo sacerdote. A resposta vinha como sim ou não, vá ou não vá. Se Deus dissesse não e eles levassem a arca mesmo assim, desastre garantido. E o posicionamento era estratégico. A arca não ia na linha de frente onde poderia ser capturada. Ficava atrás do exército, mas visível o suficiente para que tanto israelitas quanto inimigos soubessem que estava ali. O efeito psicológico era duplo. Os israelitas lutavam com confiança absoluta, porque Deus estava literalmente presente, e os inimigos lutavam com medo paralisante. Jericó tinha muralhas de 6 metros de espessura, estrutura militar considerada impenetrável na época. Mas a arca foi carregada ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes tocando trombetas na frente. No 7º dia, 7 voltas completas. Quando as trombetas soaram e o povo gritou simultaneamente, as muralhas colapsaram. E aqui está o detalhe arqueológico que ninguém esperava. Quando escavaram Jericó nos anos 1950, descobriram que as muralhas caíram para fora, não para dentro como acontece em invasões normais, como se algo de dentro empurrasse tudo para o lado de fora. Explosão controlada? Ressonância acústica que desestabilizou as fundações? Ou simplesmente o poder da arca manifestado em física pura? Alguns pesquisadores propõem outra explicação. Se a arca realmente funcionava como capacitor gigante, acumulando energia eletrostática, as trombetas e gritos poderiam ter criado uma descarga sincronizada. 7 trombetas gerando frequências específicas, milhares de pessoas gritando ao mesmo tempo, a arca liberando toda a energia acumulada em um pulso eletromagnético. Parece ficção científica, mas a estrutura da arca, ouro, madeira, ouro, querubins apontados.
é literalmente o design de um dispositivo de armazenamento e descarga elétrica. Mas aqui está o detalhe crítico. A arca só funcionava como arma quando Israel estava em obediência. Israel levou a arca para a batalha contra os filisteus, achando que teriam vitória automática, mas estavam em pecado grave. Resultado? 30.000 soldados mortos e a arca capturada pelos inimigos. E o que os filisteus descobriram depois de capturá-la foi pior do que qualquer derrota militar. Uma vez por ano, no dia da expiação, acontecia o ritual mais perigoso do mundo antigo. Era o único dia que alguém podia entrar no Santo dos Santos, onde a arca ficava guardada, e apenas uma pessoa no mundo inteiro tinha permissão: o sumo sacerdote. Se qualquer outra pessoa tentasse entrar, morria instantaneamente. Mas mesmo o sumo sacerdote não podia simplesmente entrar. A preparação levava 7 dias. Ele se separava da família e morava dentro do templo. Lavagens rituais constantes, estudo intenso das instruções, ofertas preparatórias. No dia em si, ele tomava banho cerimonial completo, vestia roupas específicas de linho branco sem ornamentos de ouro e sacrificava um novilho como oferta pelo próprio pecado primeiro. Depois, pegava um incensário cheio de brasas do altar, enchia as mãos com incenso aromático moído e entrava. E aqui vem a parte que poucas pessoas entendem. O incenso não era decoração. A nuvem de incenso deveria cobrir o propiciatório para que ele não morresse. A fumaça criava uma barreira de proteção entre o sacerdote e a manifestação direta da glória de Deus que habitava entre os querubins. Se ele entrasse sem incenso suficiente, via a glória descoberta e morria. Se o incenso fosse preparado errado, com ingredientes diferentes dos ordenados, morria. Cada passo tinha que ser exato. Depois de criar a nuvem protetora, ele saía, pegava sangue do novilho sacrificado e voltava. Com o dedo, aspergia sangue 7 vezes sobre o propiciatório e 7 vezes diante dele. Esse sangue cobria simbolicamente os pecados de Israel por mais 1 ano. O ritual completo levava cerca de 15 minutos dentro do Santo dos Santos. 15 minutos em que o sumo sacerdote estava sozinho com a presença física de Deus, sem testemunhas, sem ajuda, sem comunicação com o lado de fora. Se algo desse errado, ele caía morto e ficava lá até o próximo ano quando outro sumo sacerdote entrasse. Por isso, alguns textos judaicos mencionam que amarravam uma corda no tornozelo do sumo sacerdote. Mas isso provavelmente é lenda desenvolvida depois. O que sabemos com certeza é que ninguém podia entrar para ajudar se ele morresse. Esse era o uso ritual mais importante da arca, um encontro anual entre o representante de Israel e Deus, mediado por sangue, fumaça e obediência perfeita. Mas depois de séculos funcionando exatamente assim, algo aconteceu, e a arca desapareceu da história sem deixar rastro. Se você acredita que obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos o motivo, pode salvar sua vida, comente "Obedeço a Deus". 586 a.C. Babilônios invadem Jerusalém, queimam o templo de Salomão até as fundações. E quando os soldados entram no Santo dos Santos, nada. A arca tinha desaparecido. 3 teorias dominam os estudiosos até hoje. Primeira, foi destruída pelos babilônios e o ouro foi derretido. Mas nenhum registro babilônico menciona capturar ouro em formato de arca. E os babilônios eram meticulosos em documentar tesouros de guerra. Nabucodonosor listou cada objeto de ouro que tirou do templo: taças, candelabros, utensílios, mas nenhuma arca. Segunda teoria, foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão em túneis secretos sob o monte do templo. E essa tem evidência arqueológica forte. Escavações modernas encontraram dezenas de câmaras lacradas que ninguém consegue acessar por questões políticas e religiosas. Judeus não permitem porque é lugar sagrado. Muçulmanos não permitem porque construíram mesquitas em cima. Em 1981, um rabino chamado Yehuda Getz estava escavando túneis sob o Muro das Lamentações quando encontrou um corredor bloqueado que levava diretamente para baixo do monte do templo. Ele acreditava que a arca estava ali, mas autoridades muçulmanas descobriram
encheram o túnel de concreto e proibiram qualquer escavação futura. Terceira teoria foi levada para a Etiópia pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. E está guardada até hoje na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Aksum. E essa teoria tem detalhes bizarros. Há um guardião que vive dentro da igreja e nunca sai. Ele é escolhido ainda jovem e passa o resto da vida protegendo algo que ninguém mais pode ver. Quando ele está prestes a morrer, escolhe um sucessor e transfere o segredo. Esse padrão continua há séculos. Repórteres, arqueólogos e até autoridades da própria Igreja Ortodoxa Etíope não podem entrar. O guardião atual, monge Abba Gebre Meskel, diz que viu a arca, mas não pode descrever. Fotografias são proibidas. Qualquer tentativa de investigação científica é bloqueada. E em 1936, o fascínio pela arca ultrapassou o território religioso. Heinrich Himmler, braço direito de Hitler, enviou brigadas nazistas para as montanhas da França, procurando a arca no Château de Montségur. Eles acreditavam que os cavaleiros templários tinham escondido ali durante as cruzadas. Por que nazistas queriam a arca? Porque registros históricos descreviam a arca sendo levada para a batalha e emitindo poder que derrubava muralhas e matava exércitos inteiros. Himmler, obcecado com o ocultismo, acreditava que encontrá-la garantiria a vitória do Terceiro Reich. Passaram meses escavando túneis nas montanhas. Não acharam nada. Hoje, arqueólogos israelenses acreditam que ela está escondida em câmaras secretas sob o Monte do Templo em Jerusalém. Mas escavações são proibidas por tensões políticas entre judeus e muçulmanos. Então, o maior mistério não é apenas o que a arca era, é onde ela está agora. E se alguém encontrá-la, o que acontece quando tocarem pela primeira vez em 2600 anos?